Gente querida, tudo bem? Vamos lá para mais um episódio do podcast Mercúrio. Que saudades de gravar episódio, faz tempo. Bom, eu Pois quero é. começar o papo de hoje relembrando todos vocês dos canais onde vocês podem ter acesso ao nosso conteúdo e ao nosso trabalho. Então, a gente tem esses recadinhos aqui no início desse episódio. Se você ainda não segue nosso perfil do Instagram, busca lá que é @mercurioantroposofia e você fica sabendo de tudo que está acontecendo na nossa plataforma Mercúrio. Também te convido para acessar o nosso site, que está cada dia mais bonito e atualizado. Você vai entrar no www.mercurioantroposofia.com.br e tanto no site quanto no Insta, você fica sabendo sobre os nossos cursos, nossos atendimentos individuais, outras formas de se conectar com a gente, para parcerias, apoios e o que mais a gente criar juntos. Acessa também a nossa página no YouTube, o nosso canal lá está novinho e a partir de agora nós teremos mais vídeos por lá. Inclusive esse episódio aqui e outros do podcast também estarão disponíveis por lá. Assim você pode nos ouvir e ver as nossas carinhas e dos nossos convidados também. E se você curte os nossos episódios, recomenda para os amigos, para a família, para os pais da escola, e se quiser fomentar essa iniciativa no mundo e nos apoiar para que a gente continue produzindo conteúdo por aqui nesse formato, entra lá na plataforma do Apoia-se para patrocinar o nosso projeto. E o endereço é apoia.se/Mercúrio Antroposofia e você pode fazer uma doação mensal para a gente manter o nosso podcast no ar e toda a nossa plataforma de conteúdo gratuito. E, finalmente, relembrando que você pode acessar o nosso podcast nas principais plataformas de podcast, Spotify, Apple, Orelo, Google Podcasts, Deezer, tá lá na que você preferir. Todos os episódios estão por lá. Bom, ufa, agora chega de recados, né? Vamos lá para o episódio, né, Carla? Boa, Dé, vamos ao que viemos aqui, né? É. A gente decidiu trazer esse tema e esse conteúdo para o nosso 7º episódio da 7ª temporada. Bem arquetípico, né? A gente escolher isso. E a ideia de hoje é a de dar uma amarrada em alguns temas que a gente já veio trazendo em outros episódios do nosso podcast, temas que a gente sempre traz lá no nosso perfil do Instagram. A ideia aqui é trazer uma outra forma da gente olhar para esses temas que são tão queridos, que são tão presentes na nossa vida. A gente está falando de nada mais, nada menos do que a Constituição Humana. Então, a gente já tem aqui nos episódios de podcast, episódios que a gente falou da Constituição lá do primeiro setênio, com a doutora Maria Luísa Levi. A gente tem episódio que a gente falou sobre os temperamentos, com o doutor Darlan Schottz Ferreira. A gente tem episódio falando sobre as qualidades planetárias com a Flora Citrinovich, da Tisto Consultoria. E hoje a gente queria juntar um pouquinho isso tudo e olhar para a Constituição Humana através da ótica dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. E mais uma vez, para fazer essa amarração e trazer um olhar atual, um olhar moderno, com uma linguagem prática, a gente tem como convidadas desse episódio uma dupla fantástica, Débora Garcia e Carla Latini. Acho que a gente já está aqui há um tempo, né? A gente decidiu trazer esse tema para esse episódio porque é uma forma que a gente vem olhando um pouco para a Constituição Humana a partir dessa ótica dos 4 elementos. Então, a gente tem feito isso nos nossos atendimentos individuais, a gente vem fazendo isso em alguns cursos, e a gente decidiu trazer esse olhar para cá, para que todo mundo possa entender como que a gente coloca essa ótica mesmo, né? Como se fosse um outro óculos que a gente olha para a Constituição Humana. Eu acho que a gente até dispensa apresentações aqui, né? Porque, afinal de contas, a gente já está aqui há mais de 49 episódios, mas se por acaso você tiver caído de paraquedas aqui e não souber sobre a gente vai se apresentar rapidinho. Então, eu sou a Carla, eu sou psicóloga de formação, eu estou com 39 anos, sou casada, mãe de 2 filhos que mudaram a minha vida por completo. E junto com a Débora, eu criei Mercúrio Antroposofia, que é essa plataforma que traz muito conteúdo, reflexão, inspiração e que te apoia nos seus processos de autoconhecimento e de autoeducação. É bem esse nosso que a gente quer fazer por aqui.
Essa aqui é minha voz, Débora. Eu também estou com 39 anos, sou mãe de 2 meninos, casada com o Daniel. A minha primeira formação é em comunicação social e depois disso eu já fiz um longo caminho pelo desenvolvimento humano, né? E hoje duplo aqui com a Carla no Mercúrio como produtora, facilitadora, terapeuta e acima de tudo isso eu me vejo como uma grande curiosa de processos de autodesenvolvimento. Então é isso. Somos nós que vamos conduzir esse episódio hoje. E vamos lá para esse tema, né? Como a Ká bem trouxe, a gente vai falar um pouquinho desses 4 elementos e como eles atuam na nossa constituição, né, humana. Então, antes da gente começar uma reflexão juntos aqui, vamos trazer esse contexto um pouco para a gente ampliar a nossa visão sobre nós mesmos, né? Nós nos compreendemos, né? E a visão da antroposofia nos traz essa possibilidade de olhar para o nosso desenvolvimento como seres integrais, né? E a gente gosta de trazer essa imagem das camadas, né, Ká, como você falou. Nós somos formados, a nossa individualidade, a nossa biografia vai se consolidando, né, e se formando através dessas camadinhas, né? Então, o primeiro deles que se forma ali no primeiro setênio, como a gente já fez um episódio todo dedicado a isso, é o nosso tipo constitucional, né? O nosso tipo constitucional, ele evidencia, na realidade, as nossas tendências, né, de desenvolvimento, de comportamento, enfim, e fala muito da nossa constituição física, realmente. E a gente vê essa nossa camada sendo desenvolvida e consolidada ali na primeira infância, ali no primeiro setênio. O nosso temperamento, né, ali que começa a aparecer mais evidentemente no segundo setênio, ele nos mostra a forma como a gente reage ao mundo, né? Os nossos instintos mais viscerais, né? A forma que seria, na verdade, a lente como a gente enxerga o mundo e, portanto, como a gente reage a ele e às situações que a vida nos convida. Num terceiro momento, né, as qualidades presentes na nossa alma começam a aflorar, né, ali no terceiro setênio, e por isso as qualidades anímicas, né, qualidades planetárias, ficam mais evidentes e nos mostram como a gente se coloca e como a gente age no mundo, né? A partir dessas qualidades da nossa alma, mais predominantes ou menos predominantes. Ali no quarto setênio, então, a gente tem como se fosse a presença mais forte das forças zodiacais que nos convidam a desenvolver determinadas virtudes humanas que estão entre nós, né, que estão presentes em todos os seres humanos, mas ali fortemente nós somos convidados a buscar e a desenvolver essas virtudes, né, como uma possibilidade de evolução pessoal e de mais um preparo para a gente executar o que a gente veio fazer aqui nessa vida e nessa existência. Depois disso, a gente começa a perceber também que essa dança, depois disso não, né? Eu acho que ao longo de toda a nossa biografia, mas a gente pode trazer também como mais uma camada da nossa constituição, que é essa dança entre o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, né? Nos provocam, né? Essa dança entre esses 3 âmbitos na nossa alma, nos provocam a buscar a coerência, né? Então, é mais ou menos como se a gente imaginasse se a gente realmente está em equilíbrio dinâmico entre essas 3 instâncias. Então, o que eu penso conversa com o que eu sinto, conversa da forma como eu ajo no mundo, né? Então, é o que a gente sempre traz aqui muito nos nossos conteúdos aqui no Mercúrio, como é que anda essa nossa coerência, né? Entre o pensar, o sentir e o nosso querer, o nosso agir. Bom, e tudo isso, gente, se mistura à predominância dos aspectos masculinos ou femininos do nosso ser, né? E tudo isso vai compondo a nossa individualidade, que é única, intransferível, assim como a nossa digital, né? Não existe outra no mundo igual a nossa, nem vai existir, porque esse combinado de tudo isso vai compondo essa nossa individualidade e a gente vai desenvolvendo isso ao longo da nossa biografia, né? De forma geral, esse é um olhar bem ampliado sobre como a antroposofia nos enxerga, né? E quais são as possibilidades de instrumentos que a gente tem dentro de nós para a gente olhar para o nosso autodesenvolvimento.
Você estava falando sobre essas nossas camadas, né? Que a gente sempre comenta dessas camadas. Só um parênteses, quem me conhece mais de perto sabe que eu adoro fazer analogias com imagens. E quando você estava falando, me veio uma bem forte, que enquanto a gente estava fazendo a pauta, não me veio, assim. Talvez facilite um pouco o entendimento para quem estiver nos ouvindo. Que, assim, é como se cada uma dessas camadas que a gente comentou, né? Então, o tipo constitucional, o temperamento, as qualidades anímicas, as forças zodiacais, o pensar, o sentir, o agir, a predominância do arquétipo masculino ou feminino, tudo isso é como se fossem camadas de um bolo. Uhum. E aí, hoje, o que a gente quer trazer aqui é assim, tá bom, mas qual é o sabor desse bolo? Então, se eu pegar uma fatia desse bolo, vai ser um bolo de chocolate ou um bolo de maracujá? Né? Vai ser assim, qual que é o sabor que predomina? Por mais que eu tenha, às vezes, num bolo, uma camada de recheio de morango, mas a massa é de chocolate, a cobertura é de chocolate, e ele tem um intenso gosto de chocolate, por mais que ele tenha um azedinho ali do morango. Sim. Quando a gente traz nesse episódio um pouco desse olhar de olhar para a constituição humana sob a ótica dos 4 elementos, né, terra, fogo, água e ar, é entender assim o que predomina na minha constituição. Então, independente de não, eu sou sanguínea, eu sou melancólica, eu tenho Mercúrio como qualidade, eu tenho Áries é mais presente, independente disso, hoje a ideia não é a gente olhar para cada uma dessas camadas, e sim que a gente dê um zoom out, assim, sabe? Que a gente olhe de fora e entenda qual que é o sabor dessa minha individualidade, onde que isso predomina, né? E aí pode Uhum. ser que seja um bolo de chocolate com maracujá. Não precisa ser exclusivo de chocolate, né? Pode ser uma mistura mesmo de elementos. Então, acho que a ideia de hoje é um pouco isso, porque em cada uma dessas camadas que a gente trouxe, a gente tem os 4 elementos que atuam em nós. Então, em toda a nossa Constituição, a gente tem esses 4 elementos. E a gente consegue perceber isso no nosso corpo mesmo. Então, por exemplo, a terra, a gente pode perceber nos nossos ossos, nos nossos dentes, que é tudo bem mineral mesmo, né? Bem mineralizado, bem físico, bem concreto. Água, a gente já percebe nos nossos fluidos. Bom, água é quase que tudo no nosso corpo, né? Nosso sangue, enfim, todos os nossos fluidos, eles têm água, né? Eles fazem com que as coisas fluam mesmo. O ar na nossa respiração, na nossa troca com o mundo, nos espaços dos nossos órgãos. E o fogo, o calor, na nossa digestão, nos nossos processos, na nossa temperatura corporal. E acho que o lance aqui é a gente entender qual é o elemento que predomina na sua constituição. Porque ele vai dizer muito sobre você, ele vai dizer muito sobre a forma que você atua no mundo, a forma que você vive a sua individualidade. Ele diz muito sobre a sua individualidade, muito sobre quem você é e talvez também nossa, peraí, se eu sou tão fogo assim, será que eu estou precisando de algum outro elemento que seja um contraponto para que eu possa me desenvolver de uma forma mais plena? E eu acho que assim, que eu complementaria, porque a gente pensou esse episódio, assim, essa reflexão, como um exercício, assim, como um exercício até da gente. E isso é muito interessante em processos, quando a gente faz processos de autodesenvolvimento, assim, né, com o olhar da antroposofia, nossa, então eu aprendi de um jeito, agora que tal eu aprender isso de outro jeito, né? Olhar para isso de outro jeito. Então, é justamente assim, a gente já fala bastante, né, desses outros temas, constituição, tipo constitucional, temperamentos, atitudes anímicas e tal. Mas qual que é o perigo da gente fazer isso, né? Da gente olhar setorizando? É a gente cair na armadilha de querer se colocar numas caixinhas, assim, não, então eu sou colérica, por isso que, né? E ficar perdendo tempo, entre aspas, aqui, né? De tentar se colocar, se rotular, ou então se amarrar naquilo de uma forma tão forte que te tira a possibilidade dessa maleabilidade, que é, na verdade, onde a gente quer chegar, porque, como disse uma vez um convidado nosso em um dos episódios, falou, legal, eu sou colérico, mas eu quero continuar assim, né? Tipo, eu quero ter essa predominância tão forte em mim, né? O que eu quero buscar para o meu autodesenvolvimento, né? Então, eu acho que quando a gente olha
para os 4 elementos, que são, na verdade, a base do que forma tudo isso, assim, né? A gente pode ir lá e falar assim, bom, eu vou deixar de lado, por enquanto, todas essas nomenclaturas, todos esses conceitos, e quero olhar para o que de característica cada um desses elementos tem. E aí, será que eu identifico isso em mim, né? Ou identifico isso ao longo da minha biografia? Ou identifico mais determinado elemento numa área da minha vida e mais outro elemento em outra área da vida, né? Então, assim, a gente organiza para bagunçar, depois bagunça para organizar. Eu acho que a ideia é essa aqui, né? E da gente refletir juntos sobre isso, né? O que o elemento água me diz, por exemplo, né? Quais são as características que esse elemento tem como predominância e qual é a função desse elemento ali junto dos outros 3, né? Que dança que ele faz junto com os outros 3 e como é que isso se reflete em mim, né? Como é que eu, de repente, tendo muito fogo, né, presente na minha constituição, eu me relaciono com alguém que tenha muita água, e aí, como é que é isso? Né? Eu acho que é nesse sentido que a gente pode olhar os 4 elementos e ir identificando e indo para um outro lugar, talvez, não tão conceitual, mas mais disso de percepção, né? De autoobservação, de percepção. Acho que essa é uma boa palavra para esse episódio hoje, né? Uma reflexão de autoobservação, né? De como é que isso está presente em mim, né? E nos outros, porque é junto com o outro, no encontro com o outro, que a gente faz o nosso processo de autodesenvolvimento, né? Sem dúvida. E acho que a gente podia até falar um pouquinho agora, entrar um pouquinho nessas características mesmo dos 4 elementos, né? Sim. Então, mergulhar um pouquinho nisso e trazer essa reflexão, né? De o que é mais marcante em cada um dos 4 elementos. E eu acho que é bacana, nesse episódio, você ir fazendo essa reflexão por aí também, sabe? Sim. Não ficar preso àquilo que a gente está trazendo, porque é um pouco da nossa visão, essas características mais marcantes. Então, é bacana trazer, assim, deixar a sua imaginação por aí fluir também. Quais são as características mais marcantes de cada um desses 4 elementos para você? Então, podemos aqui, de repente, começar com a Terra? Vamos lá. Para mim, quando eu penso na Terra, as qualidades físicas mais presentes que eu consigo ver, que mais se destacam, é essa densidade, esse peso, né? A Terra é um elemento que ela tem um certo peso, né? Ela não é levinha como o ar. Ela tem esse Uhum. peso, ela traz essa profundidade, ela traz esse lugar profundo, denso, que é capaz de nutrir muitas coisas, né? Se é uma terra que ela tem bastante nutrientes, se a gente pega toda a nossa as plantas, essa planta aqui que tá atrás de mim, para quem estiver assistindo no YouTube, é uma planta que ela tava fraquinha, e aí eu troquei toda a terra e ela voltou a ter vida. Então ela nutriu essa planta a partir de um outro lugar, porque a água não estava mais dando conta só, não era que estava faltando água, estava Uhum. faltando uma nutrição vinda da terra. Então, para mim, a terra ela traz muito esse lugar de densidade, de peso, de profundidade, de nutrição. É um pouco disso que me vem da terra. E eu acho que, de um outro lado, como você trouxe bem esse exemplo, né, dessa planta, pode ser que, em algum momento, essa terra esteja um pouco mais árida, né, um pouco mais seca. Isso também diz muito sobre essa característica física, né, e que a gente pode perceber com os nossos órgãos de percepção, assim, né? É isso, a terra pode ser seca, ela pode ser árida, ela pode ser... ela tem ali seus coloridos, né, também, tem texturas diferentes, mas tem essa coisa, pode ser uma poeira, enfim, mas também a gente pode relacionar a terra aos elementos, aos minerais, né? As rochas, as pedras, aos cristais, e que se a gente amplia um pouco mais, né, esse olhar, a gente olha como é que eu enxergo e percebo um cristal, por exemplo, um cristal, uma ametista, né? Como é que é a formação dela? Nesse sentido, tem uma certa transparência, tem uma clareza, ao mesmo tempo ela muito rígida e tem uma retidão, né? Tem pontas.
enfim, tem ali características bem específicas, né? E eu acho que uma outra bem forte, como você falou, né, Ká, é essa história da profundidade, né? Se a gente pensa, né, no nosso planeta, enfim, na Terra realmente, né, aquela coisa, você cava, 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 cava e não tem fim, né? E conforme você vai entrando mais nessa profundidade, outras características se apresentam, né? E aí isso é olhando somente o elemento por si só. Conforme a gente vai fazendo essa reflexão, a gente já consegue fazer um paralelo com a gente, né? Isso pode dizer sobre nossas características físicas, né? Então, vamos imaginar uma pessoa que tem bastante terra na sua constituição. Como que ela deve ser visualmente, né? Pode ser que ela seja mais ossuda, tenha essa parte física bem predominante, bem, enfim, alguém com mais robustez, né? Assim, ou até mais longilínea, então, assim, esse físico que predomina nesse sentido, se a gente for olhar em termos de comportamento, né, é isso, o que essa profundidade da Terra traz para um indivíduo que tem esse elemento bastante predominante, né, na sua constituição. É alguém profundo, é alguém introspectivo, é alguém que olha bastante para dentro, é alguém que tem essa preocupação de ser essa base, né, de ser algo firme, um chão firme para se pisar, né? Eu acho que a gente pode fazer esses paralelos, assim, né? Enfim, com características humanas, né? E o que alguém que talvez seja bastante profundo, bastante denso nos seus pensamentos, nas suas atitudes, a gente pode tirar? Alguém com bastante comprometimento, com bastante responsabilidade. Acho que dá para a gente ir É, fazendo, entendendo essas nuances, né? sim, eu acho que características também de quem tem bastante terra são pessoas que são consistentes, que Sim, conseguem fazer algo de uma forma consistente, ter bastante consciência dessa sim. perseverança de continuar, continuar, continuar e ser resistente, responsável, também chega um pouco Sim, nesse lugar, né? São pessoas que carregam, de uma certa forma, esse peso da terra, sim, né? E que, em alguns momentos, pode ficar pesado demais carregar tanta terra, né? Pode sim, ser que a nossa existência fique mais dura, mais desafiadora, mais pesada mesmo, que a gente fala, nossa, tá difícil aqui de viver, né? Tá difícil de... Esse desafio, ele é muito grande para mim, então isso aparece também como características ali do elemento terra, e aí a gente já está transpondo um pouco, né, as características do elemento sim, para características do comportamento, né? De como que essas pessoas que têm uma predominância de terra podem agir no mundo. Elas podem ser pessoas também que precisam de um tempinho maior para fazer as coisas, porque elas vão profundamente. Então, coisa que de repente alguém que tem mais arco, a gente já chega lá, fazem em 2 segundos. As pessoas que têm mais terra demoram mais porque elas se debruçam, elas querem fazer isso de uma forma profunda, de uma forma consistente, de uma forma firme. E isso pode levar mais tempo, pode fazer com que isso dure um tempo um pouquinho maior. E assim, falando sobre isso, né, como você trouxe, Cá, quando a gente olha por esse aspecto da mudança, né, ou de fazer algo, realizar algo e tal, fiquei pensando nisso, né, como é que é fazer mudanças, né, para alguém que tem bastante terra na sua constituição, né? Como você bem disse, talvez precisem ser mudanças mais lentas ou mudanças que levem um tempo de amadurecimento maior, né? Se você for imaginar, né? Como é que é isso na natureza? Como é que são as mudanças na terra, no solo e tal, né? Claro, não vamos falar desses desastres que a gente está, né, vendo hoje, né? Deslizamentos, enfim, coisas muito, muito violentas, muito abruptas, né? Enfim, movimentações ali na terra que são causadas por outros aspectos, mas se você for ver na natureza, como é que é isso, né? Isso se move lentamente, né? A coisa se move ali devagar, precisa de um tempo, porque é muita massa para mexer, né? Então, isso acontece também no comportamento humano, para quem tem uma predominância de terra, e talvez até de forma consistente, a gente pode falar, né? Então, se você for olhar assim, uma imagem, né? Eu que moro no litoral,
e tenho a praia bastante presente aqui e percebo, né? Como é que é a movimentação ali da areia, da terra? Claro, ela é constante, né? Ela na interação com a água, ela vai mudando, mas tem uma constância, né? Então vai, vem e tal, não são coisas tão abruptas, a coisa tá lá, é visual, você pode ver, um dia aquela praia tá de um jeito, no outro tá de outro, então, mas tem uma consistência, tem uma constância, né, de mudança. Ao mesmo tempo, como a gente falou, de repente pode ser algo muito abrupto, ou que estava, né, se segurando tanto, e aí, pum, fica enfim, vem uma mudança muito, muito brusca, né? Isso pode também ter um impacto mais forte, mais presente, mais potente, né, em alguém que tem bastante terra na sua constituição. Né? Então, um dos aspectos da vida, né, que a gente pode olhar e até fazer um paralelo com todos os elementos aqui é esse, né? Como é que cada um dos elementos encara a mudança, né? Porque esse é um aspecto intrínseco da vida, né, da nossa biografia, vai estar presente em qualquer momento. Isso é permanente, né? Essa impermanência, essa mudança, ela é permanente na nossa vida. Então, esse é um aspecto interessante da gente olhar para cada um dos elementos, né? Sem dúvida. Vamos para a água? Então, a água, ela é aquela coisa que ela normalmente ela é flexível, ela é fluida, né? Ela carrega em si muitas coisas, né? Então ela tem o seu ritmo, ela tem o seu fluir da vida, ela é molhada. Então, diferente da terra que sozinha ela é seca, a água, ela tem esse aspecto, né, de ser molhada, né, de ser úmida, de carregar. Para mim, ela é muito esse lugar que carrega outras substâncias e que faz com que isso possa fluir, né? Possa caminhar. Se funde, né? Assim, se mistura com outros elementos facilmente e transforma outros ali também. Então, acho que isso é bem, bem característico da água também. Ao mesmo tempo, a gente pode até dizer, né, se a gente chega próximo a uma lagoa muito calma, que não tem correnteza, por exemplo, né? A gente pode observar quase que essa placidez, assim, né? Essa calma ou esse não movimento. Claro que ali internamente tem outros elementos, outros organismos e tal, mas talvez essa lagoa, se não houver interferência externa, né? Se alguém não joga uma pedrinha ali, talvez ela fique ali calma, quase que parada, né? Ou vai precisar de mais, ou, né, água vindo do céu com chuva, ou então um vento muito forte, ou então é isso, essa movimentação da terra para ela se mexer, né? Mas eu acho que a água tem essa característica um pouco de se acomodar e, ao mesmo tempo, de encontrar um pouco esses caminhos, assim, né? Igual a gente fala, se a gente vai olhar um exemplo, tipo, numa casa, aí tem uma frestinha, a água vai encontrar essa frestinha para correr, né? Para fluir, para se movimentar. Então, ela também, a água tem essa característica de se adaptar a esses lugares, né? E, Também bom, há temperaturas, né? Porque a água também sim, reflete a temperatura externa. Ela pode congelar, ela pode entrar em ebulição, muito dependendo da temperatura do ambiente. Então, ela tem esse diferente, assim, a Terra ela até fica quente, mas é mais difícil. Ela não chega numa temperatura tão extrema quanto a água. sim, Então, acho que sim, tem essa relação também sim. com outros elementos. E eu acho que tem justamente essa questão do. Eu gosto, quando eu penso, né, o elemento água, eu acho que o que mais me traz as características bem, quase que todas completas ali, é um rio mesmo, né? Um grande rio seguindo no seu curso, né? No seu fluxo, assim. Tá ali, porque tem muita coisa presente nela, mas eu acho que essa fluidez, né? Esse movimento, que é diferente do movimento do ar, né? Que a gente pode falar na sequência, mas eu acho que é isso, né? É diferente esse movimento da água. É um movimento também mais denso, mas ela pode, enfim, se encontra uma rocha no meio do caminho, ela se adapta e vai e tal, né? Acho que essa capacidade da adaptação, da fluidez, e eu acho que desse ritmo, né? Se a gente olha, eu vou até trazer uma experiência pessoal minha quando eu fiz uma viagem para a Amazônia, né? Eu fiquei muito impressionada quando eu cheguei no Rio Negro, né? Uma coisa magnífica, assim, né? Uma magnitude absurda que você não enxerga a outra margem, né?
tão grande e uma coisa tão, uma força tão presente naquele rio, nutrindo tantas possibilidades de vida ali dentro, ao mesmo tempo, você quase que não vê aquele movimento, mas você percebe que ele está sempre em movimento, seguindo o ritmo, seguindo, né, o seu curso ali, né? Ele segue e vai levando com um peso, mas que é um peso muito diferente da Terra, né? Se a gente for olhar. Sim. É diferente o peso que a gente percebe na Terra, que é denso, com esse. Queria achar uma palavra melhor aqui, mas não estou encontrando, para esse peso da terra, da água, desculpa, né? É muito diferente. Ao mesmo tempo, a gente olha que, né, se a gente olha o oceano, o mar, ele tem sim a sua força, né? A água pode ser extremamente forte, violenta até, dependendo do que aconteceu ali naquele ambiente, dependendo de como ela tem que se adaptar àquele ambiente, dependendo do que ela tem que levar, qual é o curso, qual é o ritmo que ela tem que seguir, mas eu acho que essas são as palavras bem importantes, assim, né, de quando a gente relaciona ao elemento água, que eu acho que esse ritmo e essa consistência, né, assim, e ela precisa também fluir, né? Quando a gente olha isso, eu não posso estancar o fluxo de um rio ali, né? Porque, enfim, ela vai encontrar o outro lugar, né? Ela vai encontrar o outro lugar para seguir e para se adaptar e para, enfim, e aí mudar esse ambiente. Então, façam aí, vão fazendo as conexões com, né, com os conceitos que a gente já apresentou em outros episódios aqui, temperamentos, atitudes, né? Como é que isso se encontra e principalmente como é que isso se encontra em você, né? Como é que você se percebe? Como é que são os seus comportamentos, as suas atitudes? Tem mais de terra, tem mais de água, né? Como é que desses dois elementos que a gente trouxe, o que que já predomina em você, né? O que que você consegue enxergar de característica, né, que você já enxerga isso. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, coloca nos comentários para a gente ouvir como é que esse conteúdo tá chegando aí para você. E aí, vamos E lá? vamos para onde? Vamos para o Ah, ar. vamos para o ar. Quais são as qualidades, né, que a gente pode ver no ar? O ar é algo que é leve, ele é disperso, né? Você não consegue ver e pegar o ar. Ele passa, ele é rápido, ele é ligeiro, ele é disperso mesmo, assim. Ele é translúcido, você normalmente não vê se ele não está associado a nada. Você não vê o ar, mas ele permeia tudo. Então, ele está em todos os lugares, sem que a gente possa necessariamente enxergar e pegar. Mas ele está aqui, ele está ali, ele está em outro lugar, ele está em todo lugar e ao mesmo tempo não está muito em lugar nenhum, né? Então, acho que esse é um pouco da característica do elemento ar. Sim, total. E eu acho que é bem. Tem esse, vamos dizer assim, talvez um lado. Não queria fazer muito positivo e negativo aqui, mas eu acho que tem esse lado, essa característica bem predominante de estar em qualquer lugar e estar em todo o tempo agora. É quase que é isso, é meio onipresente, né? Tá lá em todo lugar. Sem esse ar não vai existir também movimento, né? Como a gente falou dos outros elementos, né? Eles estão todos, claro, que todos muito ligados, né? É isso. Quando a gente olha para a Terra e fala, bom, passa um vendaval num campo, por exemplo, que está muito árido, né? Então, esse ar vai fazer com que essa terra se movimente, querendo ou não, né? Então, acho que o ar tem essa capacidade de levar o movimento, também, de certa forma, é um condutor, porque leva e traz, né? Quando a gente até usa essa expressão, bons ventos trazem algo, né? Eu acho que é justamente isso, né? Tem essa possibilidade de trazer movimento às coisas. Eu acho que isso é o que mais me chama atenção no ar, e isso que é um pouco que você falou, né, Ká? Toca de tudo um pouco, vai, né? Pode ser com diferentes intensidades, então pode ser uma brisa, pode ser um grande vendaval, enfim, mas o ar vem e coloca a sua marca, né? Pode ser uma pequena brisinha que você vê, como eu estou vendo aqui, né? Balançando as plantas conforme a gente está gravando, e é isso, mas tem essa possibilidade.
pode ser que a gente, né, quando a gente chega num lugar que, enfim, que tem ali um ar muito fresco e tal, a gente percebe isso e a gente sente, quando a gente fala isso, eu tô precisando de um ar fresco, né? O que é isso um pouco, né? A gente sair, preciso oxigenar, né? Eu preciso mudar um pouco o que eu tô fazendo. Eu preciso de um ar fresco, eu preciso refrescar minha cabeça, minha memória, eu preciso mudar um pouco, né? Então, eu acho que a mutação, a mudança, ela é muito presente, né? Nas características do elemento ar. E eu acho que esse é o grande convite, né? Que esse elemento nos faz, assim, né? Como é que é o movimento para mim, né? Que isso é bastante presente em mim, isso não é, né? Como que isso me traz qualidade ou não? Eu estou sempre em movimento e esse movimento excessivo me faz bem ou não? Ou em que momentos? Né? Eu acho que tem essas perguntas para a gente fazer conforme a gente vai refletindo sobre os elementos, né? E assim, eu sei que dá uma complicada falar isso que eu vou falar, mas para mim foi tão importante para eu me compreender, então vou arriscar falar aqui. Que a gente pode pensar também na predominância desses elementos no nosso pensar, no nosso sentir e no nosso agir, porque às vezes pode ser que eu tenha um pensar que é muito terra, um sentir que ele é mais voltado para o ar e um agir que é mais voltado para o fogo, por exemplo. Nossa, Uhum. como que essas três coisas se conversam? Como que isso tudo funciona, né? Como que é esse meu sentir com ar? Nossa, eu não me apego às coisas, para mim mudança é muito fácil, eu troco de relacionamentos de uma forma muito fluida e tá tudo bem, não é um problema isso para mim. Então acho que é legal também, conforme vocês forem escutando a gente, pensar um pouquinho como que é o seu pensar, como que é o seu sentir, como que é o seu agir. E quando a gente fala do ar, que eu acho que tem muito isso que a Dé falou, né? Do movimento, desse lugar, para mim, tem um lugar de independência, de Sim. alegria, de otimismo, de passear por aí, sabe? Sim. Só que, por outro lado, se for demais, pode trazer uma certa instabilidade, né? Pode trazer uma inconstância, pode ser alguém que seja muito suscetível ao que está por aí, né? Sim. E tenha mais dificuldade de se centrar em si mesma. Tem uma música que eu não vou cantar aqui, hein, para o bem de todos, Hum. e eu vou citar, toda vez que eu penso no ar, me vem essa música, que é uma música do Toquinho, que ele fala assim: estou vivo, mas não tenho corpo, por isso é que não tenho forma. Peso eu também não tenho, não tenho cor. Quando sou fraco, me chamo brisa. E se assobio, isso é comum. Quando sou forte, me chamo vento. Essa parte final é a melhor. Quando sou cheiro, me chamo pum. É isso, né? É isso, é muito bom. É muito bom. Você vê que, né, ali ele trouxe, né, de diferentes características desse ar, né, de intensidades, né, para a gente entender que é isso, né? Não é uma coisa só, e pode ser muito bom em alguns momentos, desafiador em outros. Quando a gente olha e fala assim, como é que eu olho o meu comportamento? Como é que eu sou? Para mim tá ótimo eu ser dessa forma. Para mim tá tudo bem, nananana. Tá bom, mas você não tá sozinho no mundo, né? Você interage, você tem o que a gente de mais precioso, né, que a gente tem, eu acho que são os relacionamentos que a gente cultiva, né, e a qualidade desses relacionamentos. E aí, como é, né, estar no mundo com uma grande predominância do elemento ar, por exemplo, e aí como é que eu interajo com os outros, né? Como é que é isso, né? Como é que é essa relação? E será que eu consigo enxergar, né, no outro a predominância dos outros elementos? E aí como é que é essa dança, essa conversa, né? Como é que a gente interage tendo mais ou menos de um ou de outro, né? O ar também tem um pouco disso, né? Pode sofrer mudanças muito bruscas, pum, né? Então, de repente, tô ótima, tô super bem e tal, e de repente, pum, não, mudei, meu humor é outro, acabou e tal, né? E também o cuidado com que a gente pode viver nessa polaridade, né? Tendo mais ar, né? Eu tenho muita simpatia por isso, eu tenho muita antipatia.
Ah, pá, então essa coisa muito volúvel, mudanças muito abruptas, como é que é isso, né? Como é que é isso nas minhas relações? Onde que isso pode ser muito positivo? Onde que isso pode me trazer alguns desafios, alguns conflitos, né? Ou coisas que eu preciso tomar um pouco mais de cuidado, né? Assim, então, tem isso, né? Do outro lado, vamos lembrar, posso trazer muita alegria para um ambiente, né? Então, de novo, são coisas, são nuances da predominância de cada um desses elementos e não vai existir nenhum melhor, nem outro pior, né? Eu acho que diz muito também sobre qual é o ambiente que eu tô, qual é o momento de vida que eu tô, o que que eu preciso ter, mas claro, acolhendo também quais são as minhas características únicas e intransferíveis, né? Eu posso melhorá-las, eu posso trabalhá-las, mas elas vão ser sempre minhas, assim, né? E tendo a consciência disso, pode ir trazendo muito mais bem-estar, muito mais leveza, muito mais qualidade. É uma expressão que a gente também usa muito aqui, é isso, eu vou me sentindo bem na minha própria pele, né? Porque aceito, né? Aceito as minhas limitações, aceito as minhas qualidades, né? Uso isso a meu favor, presto atenção, né? Enfim, nos pontos de atenção, e eu acho que esse é o exercício, né? E eu acho que um convite legal também de se fazer é você pensar quais são os relacionamentos que você tem mais dificuldade. Então, nossa, quem é aquela pessoa que está no seu círculo por algum motivo e que sempre, sabe, quando gera algo, gera um incômodo, fala, nossa, Sim, mas essa pessoa é difícil para mim. Vale fazer o exercício também de entender qual é o elemento que predomina lá e qual é o elemento que predomina em mim. sim, É o mesmo elemento, por isso que a gente bate de frente? Ou não? Nossa, lá ela tem muito do meu elemento oposto. E por isso que para mim é tão difícil lidar. Então, a gente já falou do fogo na sequência, mas às vezes um fogo com alguém que, sei lá, tem muita terra ou muita água. Nossa, como que se dá isso, né? Porque é um fogo, acho que a gente pode até, inclusive, já entrar no fogo, né? Nas sim, qualidades físicas do fogo, né? Porque o fogo sim, é aquilo que é quente, né? Ele inflama, ele traz esse calor, ele queima, ele pode queimar, né? sim, Ele é rápido, ele é potente, ele se faz presente, né? sim, Onde tem fogo, você percebe que existe, diferente do ar, que está em todo lugar, não. O fogo, você vê nitidamente a presença ali do fogo. Você vê que, tanto pela temperatura que ele coloca nos demais elementos, uhum, ele traz, né, para os demais elementos, como também pelo poder dele mesmo, né, por essa potência que o fogo traz. E como que ele se conversa com esses outros elementos. Então, é legal da gente olhar um pouco essas relações. sim. E o fogo, ele é transformador em sua natureza, né? Onde ele está para transformar, né? Para fazer de alguma coisa outra coisa, né? Então, assim, seja através do realmente queimo, né? Então, quando a gente olha uma fogueira, é muito isso, né? Que a gente vai observando exatamente o que acontece com aquele tronco, com aquele pedaço de lenha, né? A gente vê, começa ali, chegando, estava evaporando essa água e tal, você vê uma fumaça ali e tal, e depois aquela madeira vai se queimando, ela vai se transformando, se deteriorando, enfim, se decompondo e se transformando ali na nossa frente, né? É muito visível, né, a transformação que o fogo traz, né? E se a gente faz esse paralelo para o nosso comportamento, para nossas atitudes, né? A gente percebe justamente, né, o que que acontece, né, quando a gente está com um fogo interno muito presente, né? Muito difícil que algo nos segure, né? Se a gente está com fogo e a gente associa muito, né, o elemento fogo, esse fogo interno, à nossa vontade, né? Nossa vontade de realização, de ir em busca, de ir em frente. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Claro, peraí, esse meu fogo vai fazer o que nesse ambiente? Porque eu vou para transformar, mas assim, com qual intensidade, né? Eu vou De que aquecer forma? ou eu vou queimar, né? Exatamente, exatamente. Eu estava aqui, conforme a gente foi falando, estava pensando justamente nesses paralelos que todos os elementos têm, né? Então, né, a Terra tem
poder também de transformação, ele ali tem aquela densidade, tal, não, mas quando ela vem com força, ela pode sim dominar ou destruir tudo que está pela frente. A água também, o ar também, o fogo também, mas aqui no fogo ele isso é quase que é uma característica intrínseca, né? Ele não chega em nenhum lugar para não transformar, né? É parte de si, como você falou, posso aquecer, posso trazer calor, e aí sim fazer uma transformação que talvez seja mais suave, mais calorosa, no sentido de mais acolhedora, isso pode ser, né? Um fogo muito bem trabalhado traz isso, né? Quando a gente olha, por exemplo, alguém trabalhando fazendo vidro, é tão lindo, né? Que você vai vendo que aquilo vai se formando, parece uma dança aquilo ali, né? Mas você vê, já é um cuidado, se a gente olha justamente para essa imagem, tem que ter um cuidado, tem que ser muito certo, porque a transformação é rapidamente que acontece ali, né? A olhos nus, a gente percebe. Então, acho que o fogo tem muito isso, essa capacidade de muito positiva da transformação e acho que de uma influência realmente, né? Né, de aquecer o ambiente e às vezes é o que o ambiente precisa, é o que a gente precisa, né? Algum ambiente, um lugar, uma situação, uma relação que está fria, que está, né? Quase que a gente fala, nossa, tá congelado aqui, tá imutável, não. O fogo chega e vai transformando, né? Tem uma característica do fogo que eu acho muito, muito rica para ilustrar aqui, que é a coragem, né? Então, Sim, pessoas que têm bastante fogo são pessoas corajosas, são pessoas que vão abrir os caminhos, né? Que vão abrir mesmo para que outras pessoas, são pioneiros, são pessoas que chegam um pouco nesse lugar, são pessoas entusiasmadas, né? São determinadas, são ousadas também. sim, Ousadia é uma palavra interessante, né, para o fogo. E, ao mesmo tempo, são também pessoas que são persistentes, porque o fogo, ele queima, ele vai abrir sim, esse caminho. E eu acho que o cuidado, né, para quem tem muito fogo, é justamente esse lugar de não controlar esse fogo. E aí, sim, ter uma impulsividade grande, aí pode destruir algumas coisas. Ou momentos que a gente está com muito fogo, quando a gente está muito irritada, o uhum, fogo está ali bem, bem presente, uhum, com raiva. Acho que a raiva também é um pouco desse lugar. Então, tudo na sua dose é super bem-vindo, né? E a gente precisa tomar um cuidado para entender qual é a nossa dose sim, de cada um desses elementos, né? Até onde que para a gente, nossa, porque tem pessoas que o fogo do outro pode me queimar rapidamente e pode ser que não queime a Dé, por exemplo. sim, A minha sensibilidade a isso é diferente da sensibilidade de cada um aqui que está ouvindo a gente, tem uma sensibilidade para cada um dos elementos, que diz muito sobre o quanto a gente também tem aquele elemento dentro de nós, né? E como que a gente lida com é. esse elemento. E assim, justamente eu acho que o fogo tem esse cuidado que a gente tem, como que a gente conduz, né? Como a gente conduz esse fogo, como você estava bem trazendo, né, Cá? Mas o que eu acho interessante também de pensar no elemento fogo é que ele tem uma função, né? Ele sempre tem uma função, ele vem a uma função. Então, se você olha, por exemplo, como é que o fogo, né, esse calor está presente no nosso corpo, né? Qual é a função dele? Então, a gente tem ali na nossa digestão, por exemplo, né? A gente precisa dessa Fogo digestivo. funcionalidade, né? O fogo digestivo, né? Usa-se bastante essa expressão também no Ayurveda, né? Como é que está né, o seu fogo digestivo ali? Porque ele tem essa função, né? Ele está lá para algo na nossa temperatura corporal, né? Então ela tem uma função muito específica, né? Precisa estar ali controlada, conduzida, né? Tipo, medida, né? Na medida certa, né? Então é isso. Se a gente tem uma temperatura corporal que está acima, né? Essa temperatura também tem uma função, né? Mas a gente tem que ir ali, opa, peraí, cuidar com ela, tal, controlar. A gente, enfim, vê muito e aprende muito com isso, né? Com as crianças pequenas. É a tal da febre da criança pequena, né? E esse é um aprendizado interessante, né? Para quem tem filhos pequenos e tal. Qual é a função, né? Daquela temperatura elevada? Qual é a função daquela febre? A gente tem um episódio que a gente falou bastante sobre isso também, né? Com o Dr. Siqueira, pediatra, ampliada pela antroposofia,
E que é isso, né? Esse fogo interno que vem do nosso próprio corpo dizendo, peraí, alguma coisa precisa ser mudada, modificada, transmutada aqui. E é através desse calor que eu vou fazer, né? É através desse calor. Então tá, mas eu preciso estar atenta a esse calor, né? Como é que é? E aí é muito interessante que quando a gente olha, né? Quando a gente percebe esse fenômeno até numa criança pequena, né? É interessante da gente olhar como é que essa criança fica? Eu acho que quanto menores, mais presente isso fica, né, Ká? Assim, como é que a criança sai, né, de um episódio de febre, ou de uma febre bastante alta e tal, né? É nítida a mudança, né? É muito interessante quando a gente olha e observa, né, como é que é a cada febre, o que que acontece, né, nesse indivíduo. É quase que como se fosse realmente uma transmutação, uma transformação. A criança mudou. É claro, ela passou ali pelo seu o período, né, esse processo viral, ou seja lá o que for, né, inflamatório, mas que esse fogo ele teve uma função, inclusive de ajudá-la a estar mais próxima da sua individualidade. É muito interessante isso, quando a gente olha essa funcionalidade, né, essa função que o fogo tem na gente. Isso é bem concreto quando a gente olha, né? Sim. E acho que esse é um gancho legal da gente trazer aqui, né? Já que a gente está a gente está trazendo várias referências, né, de vários lugares. Sim, Então, a gente falou da Constituição, dos temperamentos. E acho que uma forma legal da gente olhar para os 4 elementos também é a gente fazer esse cruzamento dos 4 elementos com as nossas 4 dimensões, com a quadrimembração. sim. Então, se a gente olhar o nosso corpo físico, o elemento que representa é a Terra. O nosso Sim, corpo etérico, o elemento que está ali, que representa é a água. O astral é o ar e a individualidade é o fogo. é Então, o o eu é fogo. o fogo. Então, isso que a Dé trouxe dos episódios de febre é bem isso, né? Porque esse eu, essa individualidade, ela entrou mais profundamente naquele serzinho, ela encarnou mais um pouquinho ali. E aí ela traz esse calor do fogo, né? Desse eu, da individualidade, e aí, aquela criança tá com esse eu um pouquinho mais presente, né? Sim, Pelo menos aqui em casa, assim, a cada febre, eu percebo que a individualidade dos meus, ela se mostra ainda mais, sim, sabe? É bem pouquinho, lógico, né? Tem que estar bem atenta, é um olhar bem observador. Mas é legal da gente entender isso também, né? Que esses 4 elementos, eles também se dão na nossa constituição física desse jeito, né? Então, sim, sim, e aí, inclusive, os nossos corpos físicos, eles também refletem um pouco a quantidade de cada um dos elementos. A gente sim. começou a falar um pouco lá no começo, né? Quem tem mais terra são pessoas mais ossudas, né? Que são mais longilíneas. Quem tem mais água, por exemplo, já são pessoas que têm, na constituição física, elas já são mais redondinhas, são mais fofinhas, assim. Elas já trazem um pouco desse redondinho, né? Sim. Pessoas que têm mais ar, elas são pessoas mais ágeis, que elas parecem que mal tocam o chão, assim, sabe? Pessoas mais Uhum. magrinhas, mais leves também, mais dispersas. Ou mesmo se não são exatamente mais magrinhas ou mais minhões, mas você percebe, né, que a pessoa tem uma leveza, né, no andar, no fluir, no movimento, né? Isso é bem interessante, Sim, assim. sim. E as pessoas que têm mais fogo, elas normalmente são até mais quentes, elas têm um calor no corpo, né? Os Sim, corpos são mais compactados, né? sim, Elas têm mais esse lugar de iniciativa. Então, é legal da gente olhar, por mais que cada um dos elementos predomina em das 4 dimensões, todos eles se refletem no corpo físico. Então, é legal da gente começar a observar isso nas nossas relações, nos nossos filhos. Para quem tiver filho, isso é muito rico, assim, de ver como duas crianças que se alimentam basicamente da mesma coisa ali na mesma casa, como estão sob os mesmos pais, têm o mesmo contexto, como eles são tão diferentes na sua constituição, sim, como um tem um estilo de corpo e o outro tem outro. Então, sim. isso é muito bacana de se observar também.
E você trouxe uma coisa legal, Ká, que eu acho que é, né, que você, quando a gente estava falando sobre o elemento fogo, né? Como é que o fogo do outro, né, bate em mim, me toca, e como é que é isso, né? Me queima ou não, só me esquenta, né? Isso que eu acho que é bem também interessante e legal, porque como a gente sempre vem falando aqui, né, gente, o autodesenvolvimento acontece no encontro com o outro, né? Então não adianta eu olhar e falar, sou PhD em mim, ó, eu já sei, já tiquei isso aqui, né? Consegui identificar tudo isso aqui em mim. No entanto, como é que é isso na minha relação com o mundo, na minha relação com o outro, né? E também o que que é meu, o que que é do outro, sabe? Um pouco, eu acho que faz parte do nosso processo evolutivo também de compreender assim, olha, essa outra individualidade compreende a vida dessa forma, olha para a vida com essa lente. Então, não necessariamente enfim, algo pessoal ou algo, né, voltado para mim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter de fato, esse aprendizado, né, de olhar o quanto que esses elementos predominantes em mim trazem qualidade para mim, o quanto os elementos predominantes no outro são uma característica importantíssima, né, para o outro, e aí a gente vai lidar com isso, a gente vai lidar com essa combinação aí, que não é à toa, né, como a gente também, uma coisa que a gente fala muito aqui, os encontros são eventos biográficos que, enfim, kármicos, que precisavam acontecer, os encontros são esses, né, se você se encontra com alguém com determinada característica, por que será, né? Eu acho que vale sempre essa pergunta, por que será? O que que esse encontro me traz, né? Para o meu processo evolutivo, para o meu processo de autoeducação, né? Então, eu acho que é bem nesse sentido que a gente pode olhar os elementos de forma geral, e eu acho que a ideia, como a gente falou, esse episódio era bem fazer essa provocação de exercício, de autoobservação e não de classificação e, né, de ficar muito preso ao conceito, que eu acho que não é por aí, né? Eu acho que é muito assim, esses... E lembrar que eu acho que um ponto bem interessante é que eu trouxe esse ferramental para cumprir o que eu tinha que cumprir aqui nessa minha existência, né? Então, o que você traz consigo hoje é o que a sua individualidade precisava, né? Para, enfim, evoluir no seu processo, né? Exatamente, é o que você precisava para cumprir o que você veio fazer aqui. E assim, lógico, a gente trouxe isso de uma forma bem ampla. A gente pode sim cruzar esse olhar dos 4 elementos com cada uma das camadas, né, das camadas do bolo que a gente comentou. Então, se a gente for olhar os temperamentos, cada um dos temperamentos, ele tem um elemento que predomina. Claro. E, enfim, cada uma das camadas tem esse olhar. E é super rico a gente também olhar desse jeito, né? Por camada do Sim. bolo. Acho que sempre, todas as formas da gente se olhar, elas são sempre ricas e a gente sempre vai descobrir algo a mais, algo novo, algo diferente sobre nós mesmos, quando a gente olhar para cada uma dessas camadas. Então, eu espero que esse episódio tenha te ajudado a se compreender um pouquinho melhor, tenha te ajudado a pensar um pouco nos seus relacionamentos, em como que você vem se relacionando com outras pessoas, como que isso se dá, como que esses elementos permeiam a sua individualidade, a dos outros, e os seus relacionamentos, o seu processo como um todo. Ficamos por Obrigada, aqui. Rania, e nos vemos no próximo episódio. É isso aí. Obrigada a você que esteve conosco até esse finalzinho. Até a próxima e um beijão.